Vivemos em uma época paradoxal. Nunca estivemos tão conectados e, ainda assim, tão solitários. A tecnologia encurtou distâncias, mas será que ela preencheu o vazio que carregamos por dentro? Hoje, convidamos três grandes pensadores para nos ajudar a entender essa solidão moderna. Erich Fromm, psicanalista e filósofo, que analisou a condição humana na era do consumo. Carl Jung, psiquiatra suíço, pioneiro da psicologia profunda e do inconsciente coletivo. E Gabor Maté, médico e escritor, que relaciona traumas emocionais à forma como vivemos hoje. Imagine, por um instante, que esses três mestres se encontrassem para uma conversa íntima sobre o que está acontecendo conosco. O que eles diriam sobre essa solidão silenciosa que habita tantos de nós? Vamos ouvir. O que observo é uma crise do ser. A sociedade moderna nos ensinou a consumir, não a viver. A amar, mas apenas superficialmente. Em vez de buscarmos relações autênticas, buscamos distrações. Somos ensinados que felicidade vem de fora do status, das posses, da aceitação dos outros, e não do cultivo interior. A solidão que enfrentamos é fruto da substituição do contato humano pelo entretenimento rápido. As redes sociais, por exemplo, prometem conexão, mas entregam comparação. O homem moderno sente-se isolado porque perdeu a capacidade de se relacionar profundamente consigo e com o outro. E o mais trágico, muitos nem percebem que estão vazios, porque estão ocupados demais tentando parecer plenos. A solidão não é simplesmente estar só, se ela nasce da falta de sentido. O homem moderno cortou suas raízes espirituais. Ele vive na superfície, afastado de sua própria alma. Essa hiperconectividade que nos envolve não permite silêncio, introspecção, nem contato com o inconsciente. Por trás da solidão contemporânea, está o medo de olhar para dentro. Cada notificação é um escudo contra o autoconhecimento. Mas não se engane, daquilo que evitamos em nós mesmos continuará nos perseguindo. O vazio, quando reconhecido, pode se transformar em caminho. Mas, para isso, é preciso coragem para encarar as sombras, se, quem sabe, encontrar nelas uma centelha de luz. A solidão que sentimos é uma resposta natural a um ambiente que nega nossas necessidades humanas mais básicas, pertencimento, autenticidade e conexão emocional. Vivemos sob pressão constante para performar, ser produtivos, agradar. E, nessa jornada, nos afastamos do nosso eu verdadeiro. As redes sociais nos dão uma ilusão de contato, mas, na verdade, reforçam a alienação. Não se trata de culpa individual, mas de um sistema que traumatiza silenciosamente. Cada vez mais, vejo pessoas que não conseguem nomear sua dor, mas a sentem no corpo, de ansiedade, depressão, esgotamento. Para curar essa solidão, não basta estar cercado de pessoas. É preciso estar cercado de presença, da sua e da dos outros. E isso começa quando nos permitimos sentir, nos conectar de verdade, e parar de fugir de quem somos. A saída dessa solidão não está em mais tecnologia ou distrações, mas na arte de amar. Amar, para mim, é um ato de coragem, é se abrir ao outro com atenção, responsabilidade, respeito e conhecimento. A maioria de nós quer ser amado, mas poucos se dedicam a amar ativamente. Isso exige que saiamos do nosso narcisismo, que paremos de tratar o outro como objeto de consumo emocional. A reconexão começa com uma mudança interna, a abandonar o ter como forma de existir e cultivar o ser. Trocar a superficialidade por presença. Trocar o medo da intimidade pelo desejo real de encontrar o outro. Quando aprendemos a amar, a solidão deixa de ser prisão, e vira escolha consciente de solitude quando necessária. Para que possamos realmente amar e nos conectar, precisamos antes nos tornar inteiros. O homem fragmentado não se conecta, ele se apega, se perde, se projeta. A integração da sombra, o encontro com o inconsciente, o diálogo com os arquétipos que nos habitam, tudo isso faz parte do caminho de cura. A cultura atual nos convida a olhar para fora. Mas a verdadeira transformação vem do mergulho interior. Reconectar-se com a alma é reconectar-se com o mundo. A solidão, quando acolhida, se transforma em ponte. E quando aprendemos a habitar a nós mesmos com honestidade, abrimos espaço para que o outro também seja quem ele é, sem máscaras, sem defesas. Eu acredito que a chave está na autenticidade e na compaixão. Muitas pessoas vivem desconectadas porque, desde cedo, aprenderam que ser quem são não era seguro. Crianças que precisaram reprimir sentimentos para serem aceitas se tornam adultos que vivem papéis, não vidas. Então, um dos primeiros passos é ouvir o próprio corpo, porque o corpo guarda tudo que a mente tenta esquecer. Reconectar-se não é um processo técnico, é um processo humano. Significa criar espaços de escuta verdadeira, de presença real, de vulnerabilidade compartilhada. A solidão diminui quando nos sentimos vistos, não julgados. E isso começa dentro de nós, aceitando a nossa história, nossa dor e nossa necessidade legítima de conexão. Quando curamos nossa relação conosco, abrimos a porta para a cura do mundo.
Se continuarmos nesse caminho de alienação, corremos o risco de nos tornarmos automatos, vivendo, mas não realmente existindo. A sociedade moderna valoriza o ter, não o ser. Colecionamos bens, seguidores, conquistas, mas perdemos o sentido. E o pior, começamos a nos tratar como máquinas, produtivas, eficientes, mas esvaziadas de alma. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em saber quem somos. E isso só é possível quando escolhemos parar, refletir e nos reconectar com aquilo que nos humaniza. A arte, a natureza, o silêncio, o diálogo profundo são antídotos poderosos para essa cultura da superficialidade. E ignorar essa desconexão é como deixar uma ferida aberta no inconsciente coletivo. Os sintomas aparecem: ansiedade, depressão, vícios, mas a raiz está na falta de sentido. Somos símbolos ambulantes, e quando nossas vidas deixam de ter símbolo, arquétipo, direção espiritual, entramos em colapso. A alma anseia por profundidade. Mas vivemos num mundo que valoriza apenas a superfície. Por isso, muitos se perdem. Para reencontrar o caminho, é preciso coragem para enfrentar a própria sombra, aquela parte de nós que escondemos até de nós mesmos. Só ao integrá-la, podemos caminhar com inteireza. E aí, sim, podemos encontrar nos outros não uma fuga, mas um espelho. Se não ouvimos o que nossa dor quer nos dizer, ela fala mais alto, às vezes, por meio do corpo, da doença, do vício. Muitas vezes, o que chamamos de problema psicológico é, na verdade, uma resposta perfeitamente humana a uma sociedade desumanizante. Essa solidão não é falha individual, é sintoma coletivo. Por isso, a cura também precisa ser coletiva. Não basta mudar hábitos, precisamos mudar as perguntas. Ao invés de como ser mais produtivo, deveríamos perguntar o que realmente me nutre. A escuta empática, os vínculos genuínos, a permissão para sermos imperfeitos, isso tudo é medicina. E quando criamos espaços onde a dor pode existir sem julgamento, abrimos caminho para a transformação. No fim, tudo se resume a uma escolha: continuar anestesiado pela ilusão de conexão ou despertar para a coragem de amar. A solidão que sentimos não é fracasso pessoal, é um grito humano por reencontro. E amar, de verdade, é o ato mais revolucionário em um mundo que tenta nos manter separados. Se conseguirmos cultivar presença, escuta e cuidado, então, mesmo em silêncio, nunca mais estaremos sós. A tarefa mais nobre da existência é nos tornarmos quem somos. Sem máscaras, sem defesas, sem precisar nos esconder do mundo, só de nós mesmos. A solidão moderna é, muitas vezes, o chamado da alma para voltarmos à origem. E só quando aceitamos esse chamado, com humildade, é que podemos emergir mais inteiros, prontos para encontrar o outro não por carência, mas por plenitude. A dor da desconexão é real, mas ela também aponta para o que mais importa. Somos seres feitos para o vínculo, com nós mesmos, com os outros, com a vida. Curar-se é voltar a sentir. É permitir que o coração amoleça, que as defesas caiam, que a compaixão floresça. Quando fazemos isso juntos, algo muda, no corpo, na mente, no mundo. E ali, entre imperfeições e afetos, encontramos o verdadeiro antídoto para a solidão. Vivemos tempos estranhos, nunca estivemos tão conectados, e tão sozinhos. Mas talvez essa solidão seja apenas o sinal de que algo precisa mudar em dentro e fora. Fromm nos chama a amar com coragem. Jung nos convida a mergulhar na alma. Maté nos lembra da importância de sentir e cuidar. Talvez a resposta não esteja em mais notificações, mas em mais encontros, irreais, humanos, profundos. Porque no fundo, todo vazio é um pedido de presença. E toda reconexão começa com uma escolha: estar de verdade.